Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 12 até o versículo 17. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, esse ano, até agora, nós já recebemos cerca de 400 novos membros aqui na sede. Isso significa que nós já ultrapassamos aí a casa dos 3.000 membros. Temos mais uns 200 para receber até o final do ano. Semana que vem estaremos recebendo aqui. E o grande desafio para mim, para o conselho da igreja, para a liderança da igreja, é que nós precisamos criar na Igreja de Pinheiros uma cultura de cuidado. Como é que nós podemos cuidar uns dos outros? Porque não adianta templo grande, a gente comprar não sei quantas casas, se a gente não está trabalhando e cuidando das pessoas que estão aqui dentro. As nossas crianças, adolescentes, jovens casais, terceira idade. Isso tem nos levado a queimar, muito fosfato. Temos orado, temos pedido a direção de Deus. O conselho está pensando nisso, está preocupado com isso. E eu queria compartilhar com vocês esse texto de Colossenses, capítulo 3, de 12 a 17, para mostrar para você que eu e você precisamos tomar uma decisão na nossa vida pessoal, de santificação. A santificação, segundo Paulo aqui em Colossenses, é muito simples. Você deleta da sua vida aqueles hábitos quando você não era crente. E você insere agora, certo? Atos, atitudes, virtudes de uma vida transformada. Paulo usa uma linguagem aqui em Colossenses de tirar a roupa do velho homem e vestir a roupa do novo homem. Vamos comigo, por favor, versículo 12 de Colossenses 3, Paulo diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também vós, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Isso aqui é um processo de mortificação, de você deletar da sua vida aquilo que é errado. Mas no versículo 12, Paulo vai usar a expressão revesti-vos. Você vai incorporar na sua vida virtudes e hábitos novos. E aqui, a guisa de introdução, Paulo vai usar 3 palavras para nos definir como igreja. Ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. O que é que nós somos? Somos eleitos de Deus. Eleitos não somente para a salvação,
eleitos não somente para a santificação, eleitos não somente para o serviço, para a obra, mas eleitos principalmente para viver em comunidade. Veja lá no versículo 15, também fostes chamados em um só corpo. Quando Deus, Ele estabeleceu a eleição, Ele já nos elegeu com um propósito. E Ele já nos elegeu coletivamente para vivermos uma vida de coletividade. E Paulo está colocando aqui esse fato de que essa eleição ela é incondicional, é uma eleição eterna. Ela é uma eleição irrevogável. Mas em segundo lugar, ele diz que nós não somente somos eleitos, mas nós também somos o quê? Santos. E a palavra santos aqui significa separado. Separado e santificado para ser usado com um propósito, com um significado, com um objetivo. Mas em terceiro lugar, ele diz que nós somos eleitos, que nós somos santos e que nós somos o quê? Amados. Então, a doutrina da eleição não é uma doutrina do demônio, não é uma doutrina do diabo. A eleição é uma doutrina do amor. E nós somos eleitos incondicionalmente, nós somos santos, separados por Deus do mundo, e isso é uma expressão do amor de Deus, do amor incondicional, do amor eterno de Deus por mim e por você. Perguntar para vocês, o que nós somos? Quais são os três? Eleitos, santos e o quê? E amados. Então já você melhora a sua autoestima aí, já está bom. 3. Mas Paulo diz o seguinte: vocês precisam incorporar 5 virtudes, como eleitos de Deus, como santos de Deus, como amados de Deus. Quais são essas 5 virtudes? Está aí no texto. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, o quê? De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. São 5 virtudes. Presta atenção, nós não podemos criar uma cultura de cuidado se nós não tivermos compaixão. Essa expressão ternos e misericórdia tem nada a ver com terno, tá? Ternos e misericórdia significa que nós tenhamos compaixão, e é uma forte compaixão, uma preocupação com o outro. Nós não podemos trabalhar uma cultura de cuidado com metodologia, com estratégia. Tem que ter compaixão. Olha, repetiu. Compaixão. Segunda coisa, irmãos, ele diz bondade, que são atos de generosidade, de humildade, que vê o outro sempre superior a si mesmo, que olha para você e você tem um pensamento não além nem aquém daquilo que Deus pensa a seu respeito. Mansidão significa aquele atributo que está lá, né? Que os mansos herdarão a terra. É o sentimento de tranquilidade, de paz. E principalmente ele coloca aí a expressão de longanimidade. Longanimidade. Então, primeiro ponto, para nós criarmos uma cultura de cuidado, de cuidar uns dos outros, de sermos uma igreja cuidadora, é que nós precisamos saber quem somos e inserir na nossa memória essas 5 virtudes. Essas 5 virtudes estão presentes no caráter de Cristo. Por isso que Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Em segundo lugar, para criarmos uma cultura de cuidado, nós precisamos aprender a suportar e a perdoar uns aos outros. Suportar, irmãos, sabe o que é suportar? É o que vocês sentem comigo. Né? Vocês me toleram, né? O que é suportar? Suportar é a capacidade
de aceitar e acolher aquele que é diferente, complexo e muitas vezes o quê? Indesejável. Você já pensou nisso? Você tem que suportar o diferente. E tem gente da igreja que não tem nada a ver com você. Tem que ser essa pessoa aqui. Você diz assim, o meu santo não bate com o dele. Antigamente as gerações, elas mudavam 100 anos, depois baixou para 40 anos. E hoje eu acredito que as gerações hoje estão em torno de, no máximo, 15 anos. E a igreja era formada por esse grupo de gerações. Cada um tem um jeito. E se nós queremos cuidar uns dos outros, nós precisamos suportar uns aos outros. Na família da fé, nós não escolhemos com quem nos relacionar, mas devemos conviver com aqueles que Deus escolheu e colocou aqui do nosso lado. Onde tem diferença, tem briga. Onde tem diferença, tem ferida. Por isso que o ato de suportar vem acompanhado do ato de perdoar. E o perdão aqui, meus amados irmãos, não é uma opção, mas ele diz, perdoai-vos mutuamente. E Paulo, muito educado, ele diz, caso alguém tenha motivo de queixa, caso não, todo mundo tem. Caso, o que ele diz aí? Assim como o Senhor vos perdoou, assim também o quê? Perdoai vós. Se nós queremos cuidar uns dos outros, nós vamos ter que suportar os diferentes, e perdoá-los naquilo que nós formos ofendidos. E o perdão aqui é ilimitado. E o perdão aqui tem como referência o perdão que nós recebemos de Cristo. Se eu e você, nós recebemos o perdão de Cristo, nós temos uma dívida muito grande, que foi paga por Cristo. E não existe aqui, na relação interpessoal, nenhuma queixa, nenhum pecado que não possa ser perdoado. Tá certo? Tá dando para acompanhar? Tá bom? Ou quer que eu pare? Eu estou vendo vocês com a cara assim. Então nós precisamos saber quem somos e ter essas 5 virtudes. Segunda coisa, nós precisamos aprender a suportar e a perdoar. Terceira coisa importante que Paulo vai colocar, ele diz no versículo 14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Uma igreja com gente diferente, gente complicada, somente o amor pode fazer esse vínculo perfeito. É como se o amor fosse um catalisador. E a palavra amor aqui é a palavra ágape. É a palavra que nós podemos entender na descrição de 1 Coríntios capítulo 13. É o amor que não busca os seus interesses. É um amor que não arde em ciúmes. É um amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. É o dom e o caminho mais excelente. É o amor. E Paulo coloca aqui, acima de tudo isso, esteja o amor que vai catalisar, que vai, de uma certa forma, efetivar esse vínculo. Você acha que aqui na igreja de Pinha tem amor ou não? Tem ou não tem? Pouco ou muito? Dá para melhorar? Dá para melhorar ou não? Sim. E depende de nós, irmãos. Não existe a pílula do amor, a cápsula do amor, a cirurgia do amor. Não existe.
Vamos adiante. Terceiro lugar, no versículo 15. Vamos ler juntos o que diz aí? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede o quê? Agradecidos. Paulo vai colocar aqui, e vai usar uma figura atlética, a paz de Cristo. Ele não fala a paz de Deus, ele fala a paz de Cristo. A paz de Cristo vai, de uma certa forma, arbitrar todas as nossas decisões, terão como causa a paz de Cristo. E essa paz de Cristo deve estar onde? No coração. Irmãos, a Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores, não é isso ou não? Pacificadores. Igreja não é lugar de encrenca. Já basta o que eu estou apanhando na internet, perguntaram, pastor, e eu respondi. A árvore de Natal é pecado? Eu não, meu irmão. Aí vai para o mundo pagão, não sei para onde. Eu desde criança tinha árvore de Natal lá em casa, e a árvore de Natal de pobre é diferente, né? É cheia de algodão, de lâmpada fluorescente. Eu nunca adorei a árvore de Natal. É a mesma coisa quando você põe umas luzes, ou você põe uma... Não, mas agora tudo é pecado. E tem gente que briga por causa disso. Pastor, tatuagem é pecado? Tem alguma... Não tatuarás? Tem alguma coisa na Bíblia que fala assim? Agora eu acho feio. Você quer tatuar, agora não fica arrumando encrenca com isso. As pessoas hoje arrumam encrenca com tudo na igreja. Seja a paz de Cristo o árbitro no vosso coração. Essa paz, a qual também fostes chamados para viver em um só corpo. Nós temos que viver em paz. Nós já estamos com uma guerra lá fora. Nós já estamos cheios de inimigos espirituais. Nós já temos o inimigo da carne, o inimigo do mundo. A gente vai arrumar confusão. Confusão. Para a gente criar, irmãos, uma cultura de cuidado uns pelos outros, nós precisamos ter a paz de Cristo comandando o nosso coração. Mas não somente isso. Nesse versículo, ele vai usar o imperativo. E sede o quê? Agradecidos. Veja em Colossenses 1:3. Paulo diz assim: damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vós. É tão interessante que Paulo usa essa expressão gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, falei hoje aqui sobre contentamento, e a primeira evidência de contentamento é nós sermos o quê? Agradecidos a Deus. Não há espaço para murmuração quando o nosso coração está cheio de gratidão. E a Bíblia diz em tudo da igreja. Ele não diz por tudo, mas diz em tudo. Em todas as circunstâncias. E o que falta muitas vezes no meu coração, no seu coração, gratidão. Gratidão por a gente estar salvo. Você está aqui hoje, salvo, regenerado, convertido, abençoado. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. Você está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você tem tudo. Você está pobre agora, está machucado agora, está enrugado agora, mas já já vai melhorar. Vai melhorar. Porque o peso da glória é incomparavelmente maior do que os sofrimentos passageiros dessa vida. Nós somos o povo mais feliz e mais abençoado dessa terra. Por isso que nós temos que ser o povo mais agradecido. Mas Paulo, ele vai nos dar uma quinta
referência aqui para criar em mim e você uma cultura de cuidado. Ele diz assim, versículo 16. O que diz? Habite, vamos ler juntos? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Veja que no versículo 15, Paulo diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Mas Paulo vai dizer aqui, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ele não fala a palavra de Deus, ele fala a palavra de Cristo. É a única vez que aparece no Novo Testamento, a palavra de Cristo. Esse verbo habitar é muito forte no grego, porque habitar não é quando você vai para um hotel, aluga um quarto, fica ali uma noite, 2 noites, depois vai embora. Você está de passagem. Habitar é morar definitivamente. É ocupar todos os cômodos, é ocupar toda a residência. E Paulo diz, a palavra de Deus precisa habitar. Mas habitar como? Ele adjetiva, ricamente. Por que ricamente? Porque a palavra de Deus, ela é mais preciosa do que ouro, é mais desejável que o mel. A palavra de Deus é que restaura, é que ilumina, é que fortalece, é que cura. Então a palavra deve estar plenamente, ricamente, habitando dentro de mim e de você. Então nós nunca seremos uma igreja cuidadosa se nós não formos uma igreja plenamente, ricamente habitada pela palavra de Deus. Tá certo? Então você que veio de comunidade aí que não tinha hábito de ler a Bíblia, vai ler a Bíblia agora. Nada de sapatinho de fogo aqui não. Tá certo? A palavra de Deus é fogo e martelo. Fogo, palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, a palavra embraseia a sua mente e seu coração. A palavra aquece, ela é poderosa. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque quando a palavra de Deus, a palavra de Cristo habita ricamente em vós, 3 consequências naturais dessa habitação da palavra ricamente em nós. Quais são essas 3 consequências? Veja no texto. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Para quê? Para instruir-vos. Preste atenção que a palavra instruir aqui, no grego, é a palavra didaskô, ensinar. Significa a transmissão oral do conteúdo bíblico. É o aspecto positivo, é a transmissão de conhecimento. É quando você lê a palavra, quando você medita na palavra, quando você aprende a palavra, quando você pratica a palavra. Como é que a gente vai cuidar uns dos outros? É justamente no discipulado da palavra, no aconselhamento bíblico, nos grupos de pastoreio, estudando a Bíblia, no ensino da escola dominical. Dá para entender? Como é que nós vamos cuidar dos nossos jovens e adolescentes, das nossas crianças? Instruindo na palavra. Segundo lugar, ele usa a palavra noutétese, que é a palavra aconselhar. E essa palavra aconselhar aqui não tem nada a ver muitas vezes com o conceito que nós temos de aconselhamento hoje. Aconselhar aqui é o lado de advertir, de confrontar, de usar a palavra para corrigir os nossos erros, para confrontar os nossos pecados. E isso está tão ligado, veja lá em Colossenses, por favor, leia lá Colossenses capítulo 1, versículo 28, o apóstolo Paulo diz assim: o qual nós o quê? Anunciamos. Aí ele vai usar
advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então a palavra advertindo é a palavra notetes, a palavra ensinando é a palavra didascô. E Paulo então ele resume a sua pregação, porque a pregação não somente dá o conteúdo positivo, o ensino positivo, mas também nos repreende, nos corrige, nos educa e nos leva ao processo de maturidade, a fim de que apresentemos todo homem perfeito. Perfeito aqui não é sem defeito, é maduro. Então não existe maturidade na igreja se não for pelo poder da palavra de Deus. Nós temos que ser uma igreja onde a palavra de Deus habita ricamente na vida dos crentes. Mas a terceira coisa que aparece aí: habite ricamente em vós a palavra, para que vocês possam instruí-los, para que vocês possam aconselhar uns aos outros, mas para que vocês também possam o quê? Louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso é muito bom, porque Paulo está dizendo aqui que a palavra, ela nos ensina, nos aconselha, mas ela também nos instrui. Porque o que nós vamos cantar são 3 tipos de melodias aí, para dar a variação da música na igreja: salmos, o saltério, os hinos que eram cantados na igreja primitiva. Lembre-se que Jesus, quando foi para a cruz, depois da Páscoa, diz que ele cantou um hino. E os cânticos espirituais são todos os cânticos que têm a palavra de Deus como conteúdo. Porque nós cantamos a palavra. Vocês estão entendendo? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, para que vocês possam ensinar uns aos outros, para que vocês possam admoestar uns aos outros, e para que vocês cantem corretamente, adorem corretamente, louvem corretamente, porque nós cantamos aquilo que nós cremos. Diz amém aí. Quando nós cantamos hoje, saudai o nome de Jesus, nós estamos cantando aquilo que nós cremos. Quem é Jesus? Quando nós cantamos sou feliz com Jesus, é porque nós sabemos que Jesus é de fato a fonte da nossa felicidade. Então para de cantar. Pode cantar, mas vamos botar mais consistência, mais Bíblia. E aí de novo vem nesse processo de instrução, de exortação, de louvor. Paulo diz assim: com gratidão em vosso quê? Coração. E ele termina, último lugar, sexto lugar, sétimo lugar. Ele vai encerrar aqui, justamente para criarmos essa cultura de cuidado. A igreja de Pinheiros é uma igreja que agora despertou para cuidar uns dos outros. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Aí Paulo diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. E tudo o que fizerdes. Isso significa, meus amados irmãos, que na nossa vida não tem mais esfera sacra ou profana. Tudo o que nós fizermos, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O culto não termina daqui a pouco. O culto é a nossa vida, é o nosso estilo de vida. E aqui Paulo, ele usa, seja em palavra, seja em ação, devemos fazer em nome do Senhor Jesus. Significa o quê?
que esse nome aqui é a própria pessoa de Jesus. Nós fazemos para Ele. Nós fazemos para a glória dEle. Nós fazemos para que o nome dEle seja engrandecido. Não importa a circunstância, não importa a dificuldade, não importa a luta. Jesus, Ele é o objetivo, é o alvo de tudo aquilo que nós fazemos, realizamos. Amém? Mas ele termina dizendo, Paulo não larga esse negócio de gratidão. Diz assim, dando por ele o quê? Graças a Deus Pai. Então tudo que você fizer, por palavras e ações, você faz isso com o coração cheio de gratidão. Gratidão. Irmãos, se nós queremos ser uma igreja que cuida uns dos outros, não uma igreja de avulsos, não uma igreja de pessoas que se encontram nos corredores, nós precisamos criar uma cultura de cuidado. E para começar isso, nós temos que aplicar na nossa vida esses princípios pessoais de santificação, que são também princípios coletivos, de vida coletiva. Vocês topam ou não? Eu vou falhar em alguns aqui. Negócio de longanimidade, eu não sou longânimo. Mas vocês orem por mim. Tá certo? Se vocês não gostam de mim, não me amam, ora a semana toda para Deus derramar amor no coração de vocês. E domingo vocês vão chegar aqui apaixonados por mim. Vai ser uma coisa linda. Temos que amar uns aos outros ou não? Foi o sermão das 11, amar. Amar. Se você é de Deus, você tem que amar.